Bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos para cultuar no nome do nosso bom Deus e eu convidar os irmãos a que juntos pudéssemos ficar de pé. E nós vamos começar o nosso ato de culto com um cântico que nos desafia a celebrar com júbilo, celebrar com alegria, celebrar com todo o nosso louvor, para agradecermos o nosso Senhor Deus, o único Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, com espírito de alegria, com espírito de gratidão, vamos começar o nosso ato de culto louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, geração em geração. Então, o Senhor é o nosso Deus e é por causa dele e do Senhor Jesus Cristo que nós hoje estamos aqui com uma esperança viva, uma esperança que não termina. E nós agora vamos ter uma palavra de louvor e de adoração ao nosso Senhor Deus, uma palavra de oração. Então, convidava os irmãos a que juntos pudéssemos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por este dia. Graças te damos pelo privilégio e pela oportunidade que tu nos dás de virmos até à tua casa de oração, prestar-te culto, prestar-te louvor, prestar-te honras, prestar-te glórias, Senhor Deus, pois só tu és digno de todo o nosso ser, de toda a nossa dedicação, Pai. Por isso, eis-nos aqui para dizer louvado seja o teu nome, Pai, e pedimos que realmente sejas com este tempo, Pai, que possas estar a trabalhar em nós, possas estar a trabalhar nos nossos corações, possa estar a aperfeiçoar-nos, Pai, para a Tua glória, Senhor Deus, possa estar a trabalhar para que nós possamos cumprir cada vez mais a Tua palavra, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, pedimos que possas fazer presente, Pai, que possas revelar qual a Tua vontade para a vida de cada um de nós, para a vida da Tua igreja, Senhor Deus. Te agradecemos pelas famílias aqui presentes, te agradecemos pelo pastor, te agradecemos, Pai, porque em tempo de pandemia podemos celebrar a Ti de forma presencial, Senhor Deus. Por isso, fica connosco nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Amém. Convidava os irmãos a que juntos pudéssemos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 34. Salmo, capítulo 34. Salmo capítulo 34, eu ia pedir ao Tiago Roque que nos pudesse fazer para nós a leitura do versículo 1 até ao versículo 9. Busco o Senhor e eu respondo.
O versículo 9 depois diz: temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. E, de facto, o nosso Senhor Deus está sempre presente perante aqueles que o buscam, perante aqueles que o temem. Diante de algum tipo de dificuldade, o Senhor Deus sempre nos socorre, sempre nos sustém. E o próximo canto que nós vamos cantar diz: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas sim nós sabemos que o Senhor Deus está connosco. Por vezes nós podemos estar a passar por momentos mais tribulados, por momentos mais aflitivos, por momentos aos nossos olhos não tão bons. Mas o Senhor Deus sempre está connosco e, como dizia o versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. No Senhor está o livramento que nós precisamos para a nossa vida, nele nós podemos confiar sempre. Então nós vamos cantar este canto que não olha as circunstâncias, eu olho sim o seu amor. Eu não me guio por vista, nós estamos alegres, porque confiamos que o Senhor Deus nos livra de todo o perigo, de todo o mal, de toda a aflição. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não, 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 não olhe as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque Deus é fiel. Não, 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 olha as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vida não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e toda a terra trema, eu hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. E antes de escutarmos a mensagem para esta manhã, nós ainda vamos cantar mais um canto, que este cântico diz: Cristo me sustém, sim me susterá, tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. E é tremendo quando nós pensamos que alguma coisa nos possa abalar. Nós temos a plena certeza, a fé, a convicção que o Senhor Jesus Cristo está connosco, o Senhor Jesus Cristo nos sustém. E durante este tempo nós vamos estar a fazer a recolha dos dízimos e das ofertas. Eu pedi à Clarice e à Raquel
que nos pudessem estar a ajudar na recolha dos dízimos e das ofertas, e quando cantamos este cântico, Cristo me sustém, sim, Ele me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo, Ele me sustém. Quando mesmo assalta a fé, Cristo me sustém. Quando o tentador vencer, Cristo me sustém. Sozinho no caminhar, não me susterei. Meu amor pode esfriar, Cristo me sustém, Cristo me sustém, sim me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Nos eleitos tem prazer, Cristo me sustém. Preciosos para Deus, Cristo me sustém. Nunca me irá perder, assim escrito está. Com seu sangue me comprou, Cristo me sustém, Cristo me sustém, sim me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Na cruz Cristo tudo deu, Cristo me sustém. Satisfez o justo Deus, Cristo me sustém. Vida eterna assim ganhei, Cristo me sustém. Há um dia em que o verei, se Ele irá voltar, Cristo me sustém, sim me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém, Cristo me sustém, sim me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Beatriz, podes dirigir-nos uma palavra de oração, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigada, meu nosso Pai, porque podemos estar na tua casa, Pai. Te louvamos porque realmente tu nos sustens a cada dia, Pai. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que aqui foram levantados. E te pedimos, Pai, que tu nos dês sabedoria para o gerir da forma que mais te glorifique, Pai. E de forma a que cada vez mais o teu nome seja proclamado nesta cidade. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Dia, irmãos. O mês de maio está mesmo a chegar ao fim. E estamos perto, já quase no verão. Dá para acreditar que ainda há 3 meses estávamos novamente com as portas fechadas. Há 3 meses estávamos com umas temperaturas reduzidas. E agora já estamos
um pouco mais leves, um pouco mais ligeiros. Mas eu hoje gostava que pudéssemos olhar não para o bom tempo, não para uma memória que nos possa ser mais ou menos infeliz. Eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12. E ler um texto que nos fala sobre a igreja. Uma igreja forte, uma igreja mais do que vencedora, uma igreja que dá para acreditar? A pergunta é esta: dá para acreditar? É a pergunta que fazemos quando lemos o versículo 9 do capítulo 12. E saber que os milagres acontecem quando Deus quer que aconteçam. Olhando nós para os versículos 9 e 10, Atos, capítulo 12, 9 e 10, dá para acreditar que os anjos libertam? Leiamos o versículo 9 e também o versículo 10. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro estava a viver um momento difícil. Olhando nós para os versículos anteriores, encontramos-lo preso por mero capricho do rei Herodes. Não tinha sido um infrator de qualquer lei, mas o rei Herodes, e nós hoje conseguimos perceber o que isto é, os índices de popularidade do rei Herodes estavam lá em baixo. Estavam mesmo a tocar o chão. Então ele decidiu prender Tiago, um dos líderes da igreja. Matou-o e com isto a sua popularidade subiu. Então o rei Herodes pensou: bem, se com Tiago foi assim, com Pedro também vai ser. Vou manter lá em cima os meus índices de popularidade. E os judeus, que não simpatizavam com Herodes, mas que detestavam a igreja do Senhor Jesus, começaram a apoiá-lo. Então, pela mesma razão, Herodes pensou prender e depois matar Pedro. E todos sabiam o que sucederia com Pedro. Depois do que aconteceu com Tiago, Pedro iria ter o mesmo destino. E pouco mais havia a fazer. Era esperar pelo fim da celebração da Páscoa. Mas a Páscoa tinha sido há tanto tempo. Pois é, mas a Páscoa, a verdadeira Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus, ainda estava a fazer mexer a vida daquelas pessoas. E muitos pensariam: bem, acabou a igreja, acabou a Páscoa, vamos buscar mais um corpo, vamos enterrar, e quando chegar o último discípulo de Jesus, quando chegar o último, nós sentimos: acabou a igreja. Mas Deus tinha um plano diferente e enviou um anjo para libertar Pedro. Eu peço que alguém possa ler o versículo 4, Atos capítulo 12, versículo 4. Alguém pode ler, por favor? Obrigado. Se não era impossível Pedro sair, andava lá perto. Se não vejamos, 4 grupos de 4 guardas vigiavam-no a cada momento. Era uma segurança e tanto. Não era apenas uma questão de segurança. Era mesmo ali impedir que Pedro pudesse sequer escapar. Portanto, qualquer tentativa de ver o discípulo com vida ia desaparecendo à medida que se pensava em mais um, em mais outro, em mais outro, em mais outro guarda. Até que o próprio Pedro se vê liberto das correntes que tinha e, guiado por um anjo, ele passa a primeira e a segunda sentinela. O versículo 9, se estivermos a ler, diz que Pedro seguia o anjo, versículo 9, seguia-o, e ele não sabia que era real. Pedro estava a viver um milagre. Aliás, nos Evangelhos, Pedro viveu outros milagres. Acontece que os outros milagres tinham a presença física de Jesus, a companhia de Jesus. E ele agora estava na companhia do Espírito Santo. E olhando para o versículo 9, Pedro estava a crescer. Pedro estava a amadurecer a sua confiança. Ele não acreditava que era real o que lhe estava a acontecer, mas aproveitou o momento. Pedro aproveitou o milagre. E dá para acreditar que os anjos nos fazem viver estes milagres? Dá para acreditar que Deus hoje continua a desafiar a cada um de nós a não estar, como nós intitulamos há pouco,
a tocar o material, mas a tocar o espiritual. Não me guio por vistas, alegre estou. Cantávamos nós há pouco. Pedro nem acredita, versículo 9. Diz o versículo 9 que ele não sabia muito bem se tudo aquilo era real ou se estava a viver uma visão. E quando, irmãos, quando os crentes deixam de acreditar em milagres, deixam de os viver. Quando deixamos de acreditar nos milagres, deixamos de os viver. Este mesmo Pedro comeu dos pães multiplicados, dos peixes multiplicados. 5 pães e 2 peixes. E ele, Pedro, comeu, depois de Jesus ter multiplicado aqueles pães, ele provou, ele comeu. Acreditou. E agora ele está a viver outro milagre. Não podemos deixar de acreditar na palavra de Deus. Não podemos deixar de acreditar no poder de Deus. Não podemos deixar de acreditar nos milagres que Deus faz. Não podemos deixar de acreditar que Deus tem poder para reverter toda a situação que estejamos a viver. Porque Deus continua a agir na vida da sua igreja para fazer algo grande por intermédio de cada um de nós. Nós somos os mensageiros que Deus usa aqui na cidade de Viseu para fazer algo grande. Então Deus conta consigo. Deus conta com cada um de nós para vivermos, para acreditarmos nos milagres, para vivermos e para levarmos boas novidades à nossa cidade. Por vezes, nem sabemos muito bem como somos recebidos por certas pessoas ou porque será que elas são tão generosas connosco. Como é que é possível esta pessoa, esta família que não me conhece, ser tão generosa comigo? Dá para acreditar? Perguntamos nós. Dá para acreditar? Nós percebemos que é Deus que abre as portas. Literalmente, o versículo 10 diz-nos: e quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. E agora eu quero chamar a atenção à frase que vem a seguir. A qual se lhes abriu por si mesma. Não foi Pedro que forçou. Não foi Pedro que abriu. Irmãos, versículo 10, esta frase é uma excelente metáfora para nós. Uma excelente ilustração para nós. É Deus quem nos abre as portas. Não precisamos de forçar. Não precisamos de ser nós a trabalhar, a fazer o milagre acontecer. Precisamos de crer que Deus faz o milagre. É Deus que coloca anjos no nosso caminho para que possamos vencer os obstáculos. O desafio para o ano 2021 é sermos uma igreja mais do que vencedora. Então precisamos de acreditar, em primeiro lugar, que os milagres são reais. Não são coisa do passado. Deus continua vivo e ativo. Versículo 10, não somos nós que fazemos os milagres acontecer. É Deus que abre as portas. É Deus que faz o milagre acontecer. Pedro, repito, estava a viver um momento de grande intensidade. Um momento de grande emoção. Preso, estava condenado e sabia que iria morrer. Sabia o que lhe esperava, mas está a viver aqui um tempo excepcional. Aquele problema sério, aquela morte que o esperava, irmãos, fez-lhe viver um milagre extraordinário. Ele não teve de abrir a porta, não teve de empurrar, não teve de forçar. A porta abriu-se por si mesma. Foi Deus que abriu. Deus capacitou a superar aquela ansiedade, a tristeza, o medo, a pressão. Dá para acreditar? Tiago não viveu a mesma experiência, o que nos faz perceber que Deus tinha algo a ensinar àquela igreja com este episódio. Não deixemos de acreditar que Deus envia anjos. Não deixemos de acreditar que Deus abre portas. Não deixemos de acreditar que Deus nos liberta de pesos, vícios, medos, ansiedade e tudo o que nos impeça de ver muito mais além. Deus liberta-nos. Se olharmos para o versículo 4 e para o versículo 9, nós temos um milagre. E é isso que Deus quer fazer connosco. Quer fazer em nós. Deus está a passar a nossa vida da prisão para a liberdade. É isso que Jesus faz na nossa vida. Tira-nos do peso do pecado e nos leva para a alegria, para o milagre da liberdade. Irmãos, nós temos de ser uma igreja de fé. Nós precisamos ser pessoas de fé. Pessoas que vivem na fé. Pessoas que creem que Deus tem poder para agir hoje. Que Deus continua a fazer milagres hoje. Ser mais do que vencedor em maio de 2021 é continuar a acreditar que Deus envia os seus anjos, que Deus
envia os anjos para nos proporcionar libertação, a vitória não sobre o horário. Não apetece agora este horário, quero um outro. Como se Deus fosse um moço de recados. Não. Deus envia os seus anjos para nos fazer vencer os obstáculos que nós não conseguimos. Os obstáculos que só se podem vencer, versículo 10, pela fé, de que Deus abre as portas por si. Dá para acreditar que Deus envia anjos na nossa vida? O salmo que líamos há pouco dizia isto mesmo. E não podemos olhar para o livro dos Salmos e dizer, bem, é poesia, não serve para nós. Serve. Se Deus é o nosso pastor, então Ele também envia os anjos para nos livrar. Pedro conta isto. Eu fui liberto. Gostava, irmãos, que nós pudéssemos acreditar que Deus se preocupa connosco. Sim, que Deus se preocupa connosco. Mas versículo 11, também dá para acreditar que Deus tem mais poder do que qualquer autoridade humana. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Agora Pedro percebeu que todo aquele momento lhe foi proporcionado pelo poder de Deus. Pedro consegue perceber que o plano de Herodes estava até montado para proveito do próprio Herodes. E estava bem montado. Tiago já tinha sido preso e executado. Pedro iria a seguir. Mas agora Pedro tem a noção de que Deus tem mais poder do que as autoridades humanas. O plano do rei Herodes não prevaleceu, porque Deus tem mais poder do que qualquer autoridade humana. Herodes não era o plenipotenciário, não. Ele tinha um poder muito reduzido, que lhe era conferido pelo imperador romano. Herodes não era a voz de comando da Judeia, mas tinha ali uma subserviência ao governador romano, mas também tinha uma tolerância que lhe permitia a execução de um ou outro capricho, como foi o caso de Tiago. Claro, repito sempre, que acima dele estava o governador romano que delimitava o seu raio de ação. Mas aqui parece que Herodes goza de uma autoridade, de um poder superior àquele que nós gostaríamos que fosse. Mas o versículo 11 faz-nos perceber que Deus está acima de todas aquelas autoridades, fossem as romanas, fossem as judias, fossem autoridades políticas, religiosas, sociais ou financeiras. E Pedro percebe tudo isto quando diz o versículo 11, e é importante, e Pedro, tornando a si. Pedro vive o milagre e quase que nem acredita. Irmãos, eu quero que nós acreditemos nos milagres. E quando os experimentarmos, não duvidemos de que realmente é da parte de Deus. E agora, versículo 11, Pedro torna a si e disse, agora verdadeiramente sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Dá para acreditar que Deus tem mais poder do que as autoridades políticas, militares ou civis? Pedro constatou que sim, versículo 11, que nenhum plano ou poder pode prevalecer se Deus assim não o permitir. Nenhum plano pode prevalecer se Deus não permitir. Foi assim com a prisão, com o julgamento e com a condenação de Jesus. Nós olhamos para este relato dos Evangelhos sobre a prisão de Jesus e pensamos, mas por que razão Deus não mudou? Se aquele e aquele estavam comprados, estavam combinados, fazia parte do plano maior de Deus. Em cada momento, o plano de Deus foi cumprido. O próprio Senhor Jesus disse a Pilatos, e está registado em João no capítulo 19, versículo 11, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dado. Estamos a ler então este texto de Atos 12, 11. Pedro cai em si e diz, foi Deus que me libertou. Deus libertou-me dos planos de Herodes. Foi Deus que me libertou de qualquer autoridade que nós possamos ter. Ele agora vive esta experiência da autoridade. Há 47 anos que nós vivemos em democracia. Somos uma república há 110 anos. Nós tivemos vários governos. Tivemos uns mais longos, outros mais curtos, uns mais sensatos, outros mais despesistas.
Mas, em nenhum dos casos, a autoridade humana foi superior à de Deus. Nem mesmo nos anos da ditadura, nem mesmo naqueles tempos em que estivemos confinados. O plano, a autoridade de Deus é muito superior. Então precisamos do versículo 11. Precisamos de olhar para o versículo 11 e perceber aqui a importância destas palavras. E Pedro, tornando a si, disse. Precisamos de tornar à nossa relação com Deus, à nossa mente espiritual, à nossa capacidade de avaliação dos momentos em que vivemos, pela ação do Espírito Santo e dizer: verdadeiramente sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que os judeus tinham desejado. Deus continua a ser mais autoridade, continua a ter mais poder do que o Presidente da nossa Câmara Municipal, do que o Primeiro-Ministro, do que o chefe da PSP. Qualquer outra autoridade humana que nós possamos identificar. Pedro viveu essa realidade na primeira pessoa e faz-nos perceber que nada escapa, mas nada escapa ao domínio de Deus. Dá para acreditar que Deus tem mais poder? Dá para acreditar que Deus é mais forte do que qualquer autoridade humana? Sim, dá, porque é verdade. Versículo 11. Pedro caindo em si, Pedro tomou a noção da realidade. O meu Deus é mais poderoso do que todos os homens, do que o rei Herodes, do que qualquer autoridade humana. Então não deixemos nós de crer na mensagem da Bíblia. Não deixemos de acreditar, deixar de acreditar no versículo 11. Deus é mais poderoso do que qualquer autoridade, do que qualquer homem, do que qualquer conjunto de homens. Deus é muito mais poderoso. Mas versículos 12 até 15, dá para acreditar que a Igreja ora por milagres? Eu peço que possamos ler Atos 12, do versículo 12 até ao versículo 15. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. A Igreja ora por milagres. Dá para acreditar nisto? Chegamos agora à Igreja que ora. A Igreja que pede um milagre. É interessante olhar para o versículo 12, que diz-nos que Pedro vai à casa de João Marcos, à casa da mãe dele, e o que é que estava a acontecer lá? Uma reunião de oração. A semana passada vimos que a Igreja não se confina, não se limita ao templo. Não se limita ao domingo às 10, não se limita à quarta-feira às 21. A Igreja vive, a Igreja existe todos os dias. E agora, perante uma situação de crise, perante uma situação muito difícil, o que encontramos esta Igreja a fazer? A orar. A orar, a pedir a Deus por um milagre. Dá para acreditar que a Igreja, em todo o caso, duvidou dos milagres? Vejamos para onde foi Pedro, com esta experiência miraculosa. Ele foi a esta casa, e eu quero que nós olhemos para o texto bíblico e leiamos com atenção o versículo 14. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Irmãos, agora vamos fazer um pequeno exercício. Estamos nós a orar por um milagre. Estamos nós a orar por uma pessoa que está muito doente, que está presa injustamente, e nós estamos reunidos aqui num dia excepcional, sem ser ao domingo, sem ser à quarta-feira. Podemos pensar numa quinta-feira, podemos pensar numa segunda-feira. Reunimos-nos para orar por essa pessoa em particular. E eis que ela quer entrar. E alguém nos diz: está aqui. A pessoa, e dizemos: não. Versículo 15. Estás fora de ti. A Igreja quase que dá o dito por não dito. Pede a Deus por um milagre, ora pelo milagre, e quando o milagre acontece, qual é a resposta? Versículo 15. Não, estás fora de ti. Como é que termina? Alguma tradução tem diferente. A última frase. Quando a menina insiste, versículo 15. Alguém pode ler a última frase do versículo 15? É o seu anjo. Eu sei que algumas traduções têm é o seu. Todas têm o seu anjo. Irmãos, a Igreja parece que duvida do milagre.
O entusiasmo, a surpresa por aquela petição ter sido atendida, deixa aquela menina sem saber o que dizer. Não é que a igreja não acreditasse no milagre, mas era bom demais para acreditar. E Rode é o primeiro rosto desta estupefação. Dá para acreditar que Pedro está ali fora? E ela, quando vai dizer, já nem diz coisa com coisa. Versículo 15, estás fora de ti. Mas ela insiste, é Pedro que está ali. Não, não é ele. É o seu anjo. A igreja ora pelo milagre, mas parece que não acredita que o milagre se concretize. É bom demais. Nós temos uma expressão que é quando a esmola demais, alguém me ajuda. O pobre desconfia, não é? Quando temos aquelas promoções nos hipermercados que nos dizem que fica a 50%, nós já nem acreditamos muito bem. Tudo a 50% é bom demais. Ou o produto está estragado, ou tem aqui alguma armadilha. Nós já não acreditamos quando alguém nos faz uma campanha publicitária e nos diz, na compra de um, leve 3. Os outros 2 são de graça. Nós não acreditamos. Não presta. Não deve ser muito bom. E olhando aqui para o texto, a igreja diz, não é. E ela diz que sim. Não é, Pedro. É uma aparição. Dá para acreditar em Rode? Dá para acreditar na reação dos irmãos? Ao ler este texto, muita dúvida assalta o nosso pensamento. Como é que uma igreja que vivia dias de grande agitação, ao longo de todo o ano anterior, a igreja tinha visto tantas demonstrações do poder de Deus na vida dos apóstolos, tinha vivido conversões em larga escala, tinha visto milagres acontecer pela mão dos apóstolos, e agora a igreja ora por outro milagre diferente, não da cura física, não de alguém que estivesse paraplégico, não de alguém que estivesse doente e ficasse completamente curado. Agora é um milagre de outra natureza, da libertação, da vitória sobre as autoridades humanas. E agora que o milagre está à porta, dá para acreditar que a igreja não acredita no milagre? Irmãos, há muito tempo que estamos a orar pelo fim da pandemia. Os irmãos repararem no boletim, temos aqui nos nossos motivos de oração, ore pelo fim da pandemia. Mas vamos orar com fé. Vamos orar mesmo acreditando pelo milagre. E se o milagre acontecer esta semana, não duvidemos, por favor. Não apliquemos aquele ditado popular, quando a esmola é demais, o pobre desconfia. Irmãos, quando Deus faz um milagre, versículo 15, não é para dizermos, não é verdade. Estás fora de ti. Se nós realizarmos uma vigília de oração, pedindo a Deus que termine com esta pandemia, porque Deus tem o poder de realizar este milagre, não duvidemos do resultado. Oremos sem duvidar que Deus pode fazer, desde acabar com a pandemia, curar um ou vários doentes, abrir as portas para um emprego, abrir as portas para o vosso sucesso escolar, para os estudantes que aqui estão. Não duvidemos. Quando nós orarmos pelos nossos estudantes, quando nós orarmos pelo seu sucesso escolar, não digamos, mas Deus não pode fazer nada na vida desta já não se espera muito. Aliás, não se espera mesmo nada. Espera-se tudo. Quando voltemos aqui aos motivos de oração, quando nós orarmos pelo irmão Nazaré, vamos orar, acreditar que Deus pode fazer. Quando nós pedirmos pelo consolo da irmã Anunciação, acreditemos que Deus tem poder para a consolar. Se nós, quando orarmos pela vida da Stephanie, a filha do Sérgio e da Xénia, oremos crendo que Deus vai abençoar esta família. Não façamos orações só para repetir, não façamos orações descrentes, orações de incrédulos. A nossa parte é crer em milagres, no Deus dos milagres. Foi assim com Israel quando saiu do Egito. A parte daquelas pessoas era crer que Deus faria o milagre. Eles não tinham de separar as águas, não tinham de colocar umas pedras para a água não passar deste lado e outra metade ficava deste lado a colocar as pedras para a água não passar, para que eles passassem em terra seca. Eles tinham de acreditar que Deus abria o mar. Nós temos de acreditar no versículo 11, temos de acreditar no versículo 15. E não temos de dizer, estás fora de ti. Deus não faz milagres hoje.
Hoje nós estamos debaixo da aliança da graça, onde a nossa responsabilidade é crer na graça, no sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar. Abrir o nosso coração, a nossa mente para a intervenção divina é crer no milagre. Tal como este que Pedro experimentou, tal como este que a igreja, que orou pelo milagre, mas que duvidou. Irmãos, é uma boa lição para nós o versículo 15. Dá para acreditar que a igreja orava por milagres, mas que duvidou quando ele acreditou? Nós não queremos estar neste patamar. Quando alguém partilhar connosco uma vitória, nós vamos dizer, foi um pequeno milagre. Vamos fazer uma correção, vamos tirar o pequeno, está bem? Foi um milagre. Não duvide. Não faça aquela pergunta, não dá para acreditar. Dá para acreditar nesta pessoa? Dá para acreditar que Deus perdeu tempo para fazer uma coisa tão pequena, um pequeno milagre? Não há pequenos milagres. Versículos 16 e 17. Dá para acreditar que ainda há muito para fazer, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. Dá para acreditar que ainda há mais para fazer? É o que parece dizer Pedro, enquanto bate insistentemente. Ele continua a bater, porque lá dentro há uma certa dúvida. Uma que diz que sim, todos que dizem que não. E Pedro continua lá fora a bater insistentemente. E eis que alguém finalmente decide abrir a porta. Se calhar a miúda tem razão. Se calhar esta menina tem razão. E vamos lá abrir. É acaso para perguntar se agora já acreditavam que Rod estava mesmo a dizer a verdade. Ou iriam continuar a dizer que era um anjo, que era uma aparição. O versículo 16 diz que eles ficaram pasmados por ser verdade. Repito, apesar desta igreja já ter vivido muito no ano anterior, apesar de nos últimos meses a igreja ter vivido milagres atrás de milagres, ainda havia muito para aquela igreja ver e fazer. E é o que Pedro lhes diz, quando começou por contar como o anjo o tinha livrado. E agora vamos colocar-nos no lugar daquela igreja que ora. Não no lugar de Pedro, no lugar daquela igreja que ora. E Pedro começa a contar detalhadamente como o anjo o tinha tirado da prisão. Vamos só recapitular o versículo 4. Os irmãos estão a ler o versículo 4. Como é que Pedro estava? Estava com um segurança a longa distância. Não, pois não. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E agora, no versículo 17, ele contou como o Senhor o livrou da prisão. Eles tinham estado a orar pela libertação de Pedro. E agora Pedro estava livre. É de arrepiar. É deixar ficarmos em pele de galinha. Como é que é possível? E ouvir aqueles detalhes. E toda a igreja que ali estava reunida ficou, versículo 16, pasmada. Como é bom agradecer a Deus por ser bom connosco, por nos responder da maneira que necessitamos e da forma como nós pedimos. Esta igreja tinha um histórico de sucesso na petição. E agora houve com detalhe o que Pedro conta acerca de como o anjo o livrou dos guardas, do plano de Herodes. E uma pergunta, dá para acreditar que tudo isto aconteceu? Sim, dá mesmo para acreditar. Para a sua segurança, Pedro devia de sair daquela casa. E passo a explicar porquê. Naturalmente, a igreja já era conhecida. Já não tinha o à vontade para estar no templo. Aliás, não tinha um salão de culto como nós temos. E é fácil dizer que a primeira igreja evangélica batista de Viseu está numa vigília de oração e vir até este local. E Pedro, por uma questão de segurança, sai. Os guardas iriam procurá-lo certamente naquela e numa outra casa de referência. Mas não foi apenas por uma questão de segurança. É que havia mais a fazer. Vamos olhar para o versículo 17. Anunciai isto a Tiago aos irmãos. Anunciai isto a Tiago
e aos irmãos. Tiago, o irmão de Jesus, o autor da epístola que nós temos bem no fim do Novo Testamento, devia de ser informado pela igreja do que tinha acontecido. Era uma forma de animar, de estimular à fé todos os irmãos, e Tiago tinha a responsabilidade de o fazer. Portanto, esta igreja que está aqui a orar, esta comunidade que está aqui a orar, tem de partilhar com outros, com os que aqui não estão, mas com os que a nós pertencem, nós devemos anunciar aquilo que estamos a viver. Importa recordar que Tiago, o discípulo, o irmão de João, não teve o mesmo desfecho de Pedro. O texto fala-nos da morte de Tiago. O irmão de João, o discípulo, não teve a mesma possibilidade de viver um milagre como Pedro viveu. E Pedro vive... Irmãos, vamos pensar. Pedro vive certo de que foi salvo pela misericórdia de Deus. Olhou para o colega, para o amigo, preso e morto, e ele agora está livre. Versículo 17, ele diz, não podemos ficar calados. Não podemos ficar indiferentes ao milagre. Temos de partilhar. Irmãos, nós temos de partilhar. Temos muitos motivos bons para partilhar. Não temos só tristezas, não temos só tragédias, não temos apenas doenças, confinamento, mais limitação. Nós temos muitas coisas boas a partilhar e nós precisamos de o fazer. Versículo 17. A igreja, depois do sucedido com Tiago, investiu mais na oração. E depois do que ouviu Pedro a contar, certamente que esta igreja percebeu que o testemunho de fé não podia ser limitado pela maldade política, mas também para que a crença nos milagres não fosse questionada por um episódio doloroso como foi o de Tiago. Nós, enquanto igreja, temos uma missão muito ampla, que é a de adorar, glorificar ao nosso Deus. Nós devemos servir a Deus em todos os lugares e em todos os dias. E esta igreja que estava reunida na casa da mãe de João Marcos percebeu que tinha muito para fazer. Tinha que investir na oração, na fé, na partilha do milagre que viveu e aprendeu que tem de começar a acreditar. Não que a oração tem poder, não que eles são muito bons, mas que Deus tem poder. Que Deus faz milagres. As vitórias devem ser celebradas. Quando temos a perda de um irmão, quando temos uma perda, quando sentimos um ataque forte, há pouco estávamos a entoar este hino, quando a tentação vencer, nós pensamos, vou desistir, mais uma derrota, são tantas. Não. Cristo me susterá, cantávamos nós. E se as derrotas nos fazem perceber que nem sempre se esteve bem, as vitórias conduzem a igreja à adoração. Conduzem a igreja à evangelização. A nossa missão é muito ampla, é de adorar a Deus. E isso inclui a partilha da fé. Nós estamos a ser desafiados a partilhar a fé no poder de Deus. Não no nosso poder. Não porque nós oramos, não porque nós consigamos mover Deus daqui para ali, mas porque Deus faz esse poder. Nós precisamos de falar do amor de Jesus a outras pessoas. Versículo 17. Dá para acreditar que Deus ainda iria usar Pedro para que mais pessoas crescem em Jesus como o seu Salvador? Dá para acreditar que a igreja, hoje em Viseu, tem o poder de Deus à sua disposição? Dá para acreditar que a igreja acredita, confia nos milagres de Deus? Sim. Nós somos fruto do milagre e nós estamos aqui para partilhar o milagre. Eu vou convidar que nós possamos orar. Irmãos, temos estes 4 tópicos. Ainda há muito para fazer. Não pense que já terminou a sua etapa. Eu já conheci Jesus, eu já falei de Jesus a alguém e acabou. Ainda há muito para fazer. Vamos orar. Querido Deus, nós damos-te graças porque todos os dias nos fazes sentir o teu poder, o teu amor, a tua misericórdia. Obrigado porque nos tens protegido, nos tens livrado. Obrigado porque tens feito de nós
mais do que vencedores. E queremos pedir-te que nos dês coragem, audácia, para partilhar a fé com outras pessoas. Querido Espírito, não permitas que alguma vez duvidemos da tua ação, do teu poder, da tua autoridade, acima de todas as autoridades que nós conheçamos. E que o dia de hoje seja o primeiro em que nós vamos falar, vamos partilhar a alegria de sermos mais do que vencedores. Vamos partilhar a outras pessoas quem tu és e como Jesus morreu em nosso lugar. Dá-nos esta confiança, dá-nos esta coragem. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Enquanto escutarmos o instrumental, vamos ficar em oração silenciosa e individual com o nosso Deus.